Talvez o seu cansaço hoje não seja falta de força, mas excesso de controle. Quantas vezes nós oramos, clamamos por algo, mas não entregamos o controle ao Senhor? É claro que a nossa parte ela precisa ser feita, mas o controle precisa estar nas mãos do Senhor. Nós precisamos aprender a confiar, nós precisamos aprender a descansar no trabalhar de Deus, no mover de Deus. E para confiar, nós precisamos depender. Então nós precisamos entender que é necessário depender do Senhor. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a dependência de Deus. E nós vamos ler Salmos 37, 5, que fala assim: Entregue o teu caminho ao Senhor, confia também nele, e ele fará o melhor. Aqui nós temos 3 pontos chaves. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. O mais ele fará. Então, 2 pontos aqui diz respeito a nós. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele tudo fará. Deus tudo fará. Deus não fará a nossa parte. Deus fará a dele, sendo Deus, sendo soberano, sendo o nosso Deus. Mas nós também precisamos fazer a nossa parte, que é crer, que é confiar, que é entregar. Às vezes nós entramos em crise por não aprender a depender, por não ceder, por não depender, por não entregar o controle ao Senhor. E se nos sentimos sobrecarregados, cansados, carregando um fardo, um peso que não é para nós. Porque se nós lançamos ao colo do Senhor, se nós entregamos ao Senhor, por que nós ficamos ali querendo respostas, né, querendo resultado para obedecer, querendo ver antes de agir? Então, nós precisamos aprender a depender. No meu processo de luto, eu entendi que eu precisava do Senhor, que eu precisava aprender a depender dele. Eu não tinha o controle daquela situação, eu não tinha o controle do que havia acontecido, não sabia, não compreendia, não entendia. Então, na minha fraqueza, a minha única saída foi confiar no Senhor. E eu me lembro de um momento onde a minha alma estava em crise, por não aprender a depender, né, por não descansar. E nesse momento eu parei para refletir e falei com o Senhor. E falei: Senhor, eu vivo sem filhos, né? Eu vivo sem respostas, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu entendo, Pai, que hoje é possível viver sem tudo, mas é impossível viver sem o Senhor, sem depender do Senhor. Eu não entendo o que está acontecendo aqui, mas eu entendo que sem o Senhor seria impossível passar por essa situação. Então, foi um momento onde eu aprendi a confiar, a entregar, a depender sem entender. E o Senhor, Ele foi suficiente na minha vida. Ele é suficiente. Ele supriu, Ele me renovou, Ele sarou minha alma, Ele me curou. Ele foi suficiente. Então, eu precisei entregar o controle, né? Nesse momento, eu entendi o que era depender, porque eu não tinha outra saída a não ser depender do Senhor, porque eu já o conhecia, né? Eu sabia que diante daquela situação somente Ele poderia ser o socorro para minha vida, o socorro para minha alma, o socorro para minha dor. Não havia outra saída, mas havia o Senhor. E ao aprender a depender, o Senhor, Ele vai lá e faz o mais, como descrito aqui, o mais Ele fará. E o tudo Ele fará. Porque Ele é fiel, Ele é soberano, né? Ele sabe fazer além. E Ele nos prepara, Ele gera em nós amadurecimento. Ele faz o que é necessário, mas antes nós precisamos aprender a confiar e a depender, a entregar o controle nas mãos do Senhor. Em Êxodo 14, nós vemos ali o momento da travessia, onde Moisés levava o povo e, ao chegar, se deparar com o mar, com aquela situação ali, houve um momento de dependência. Ele precisou fazer a parte dele, ele precisou levantar o cajado, o povo precisou atravessar o mar. Mas quem abriu o mar foi o Senhor. O medo estava ali, né? O medo já estava em evidência, já vinha atrás, a perseguição continuava ali. Mas eles dependeram do Senhor naquele momento. E o mar se abriu. Deus fez um milagre. Então, quantas vezes nós estamos diante do mar e nós não queremos, nós não dispomos a depender. Nós não olhamos para o Senhor, nós entramos em crise, como dito anteriormente. E diante da crise é impossível ver o mover e o agir de Deus, porque nós olhamos para a limitação, nós olhamos para o problema, nós não olhamos para o Senhor. E então nós precisamos aprender a depender e a confiar para ver o mar se abrir, né? Para ver as respostas chegarem, mesmo que não no nosso tempo ou do jeito que queremos. Nós precisamos
Entender que fazemos a nossa parte sim, porque nós não podemos ser inércios, nós precisamos agir, nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos planejar, nós precisamos orar, nós precisamos se mover, obedecer, mas nós não podemos fazer o que somente Deus pode fazer. Nós não podemos fazer no nosso tempo, do nosso jeito, se queremos ver as coisas acontecerem do melhor, da melhor forma para nós. Se nós queremos ver o milagre chegar, se nós queremos ver o mover de Deus nas nossas vidas, não tem como atropelar e fazer do nosso jeito. Nós precisamos fazer o que precisamos fazer, mas deixar o Senhor agir, deixar o Senhor se mover, deixar Ele nos refazer, deixar Ele nos preparar para receber aquilo que clamamos. Precisamos caminhar assim, dia após dia. E o segredo da dependência não é força, não é disciplina. O segredo da dependência é confiança. Nós precisamos confiar. E há 2 pontos importantes aqui. Nós não temos o controle e Deus continua no controle. É assim que acontece na confiança. O controle não é nosso, mas Deus continua no controle. E Ele sempre faz o melhor. Quando nós achamos que conseguimos, quando nós nos sentimos suficientes, nós oramos pouco, nós nos relacionamos pouco, mas quando nós compreendemos o poder da dependência do Senhor, nós deixamos que Ele haja nas nossas limitações, que Ele haja na nossa fraqueza, que Ele haja nos momentos que nós não estamos entendendo ou tendo respostas. Nós permitimos o mover e o agir de Deus. Eu quero ler com vocês agora, em 2 Coríntios 12:9, nós vemos que a fraqueza, ela revela que nós precisamos de Deus e também revela a força de Deus. Vamos ler juntos? Diz assim: e ele disse-me: a minha graça é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. É nas nossas fraquezas, é nas nossas limitações que nós dependemos e o Senhor vai lá e faz e age. Nós possamos, assim como Paulo disse aqui, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Deixe o poder de Cristo repousar sobre você. O Senhor, Ele faz melhor que nós. E quando nós ficamos em guerra com o Senhor, com a boa vontade de Deus para as nossas vidas e as nossas crises, nós impedimos o agir de Deus, nós impedimos que Ele faça e nós atrasamos o processo. Porque às vezes um processo que é para ser vivido em poucos dias, na nossa resistência ali, no nosso impasse, ele dura anos, meses. Nós devemos e precisamos aprender a depender do Senhor. Descanse no Senhor, creia que Ele faz melhor do que você. Se essa mensagem falou com você hoje, compartilhe com alguém. Deixa aqui nos comentários, eu dependo do Senhor. E já se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito. Que Deus abençoe você, abençoe sua casa, sua família, sua semana. Que você possa viver o extraordinário na dependência de Deus. Deixe Ele fazer aquilo que somente Ele pode fazer. E faça aquilo que Ele tem chamado você para fazer.